Bom dia de luz, bom dia de sucesso, bom dia de alegria, bom dia de felicidade. Todos os dias é uma oportunidade de expandirmos nossa consciência. Todos os dias é uma oportunidade de nós inspirarmos e começarmos um novo dia mais leve. Nós estamos estudando pelas manhãs o livro de Provérbios. Nós estamos começando uma série do livro de Provérbios. Nós já lemos o capítulo 1, versículo 1 ao 9. Nós conseguimos falar bastante a respeito disso. E hoje nós vamos começar o versículo 8 em diante. Vamos lá. Então, antes de nós começarmos a leitura do livro, qual que é o nosso objetivo, da leitura desse livro? É descobrir princípios. É descobrir princípios universais que nos mostram senhas, códigos, para acessarmos uma vida melhor. Bom dia, mana. Ótimo domingo para você. Com muita luz, com muita paz, com muita alegria. Acordando bastante cedo, né? Mas quem acorda cedo aproveita o dia. Quem acorda cedo faz o dia acontecer. Então é maravilhoso acordar cedo. Então, antes de nós começarmos a leitura desse texto, deixa eu fazer uma breve meditação. Convido você, então, a respirar profundamente, relaxar. Respira profundamente. Sinta a sua respiração. E perceba que sentimento que te preocupa. Que sentimento que está te pesando nesse domingo. Nós vamos tocar esse sentimento, batendo aqui nessa palma da mão, aqui nessa parte. E você vai dizer assim, apesar desse sentimento que eu estou sentindo, que me deixa triste, angustiada, apesar desse sentimento que eu estou sentindo, eu me amo completa e profundamente. Apesar da dor da perda, apesar do que eu estou sentindo, eu me amo profundamente e completamente. Agora aqui na ponta da cabeça, apesar desse sentimento que eu estou sentindo, eu me amo profunda e completamente. Apesar desse sentimento que eu estou sentindo, eu me amo profunda e completamente. Aqui do lado da sobrancelha, apesar desse sentimento que eu estou sentindo, eu me amo profundamente e completamente. Aqui do lado do olho, apesar desse sentimento que eu estou sentindo, eu me amo profundamente e completamente. Apesar do sentimento de tristeza, de solidão, eu me amo profundamente e completamente. Apesar, agora aqui embaixo no nariz, apesar desse sentimento de tristeza, de angústia, decepção, frustração, eu me amo profundamente e completamente. No queixo, apesar desse sentimento de dor, de falta, de escassez, eu me amo profundamente e completamente. Aqui na clavícula, abaixo da clavícula, você dá uma batidinha e diz apesar desse sentimento de choro, de tristeza, eu me amo profundamente e completamente. Aqui do ladinho do corpo,
apesar desse sentimento de tristeza, eu me amo profundamente e completamente. Inspira profundamente, visualiza o seu eu do passado, toda a tua história, todos os anos da sua vida que você viveu, desde a sua infância. Olha para esse personagem do passado, olha para os olhos dessa criança que é você, e olhando para os olhos dela você pode dizer: eu me amo profundamente e completamente. Eu te amo profundamente e completamente. Olha também para o teu eu do futuro, daquele que será você daqui a um tempo. Você pode olhar para essa pessoa com gratidão, com alegria, acreditando nele. Você olha para essa pessoa que é você no futuro e você diz: eu te amo, eu te respeito profundamente, completamente. Hoje eu faço esse dia especial. Hoje eu torno a minha vida especial. Hoje eu foco a minha mente, meus pensamentos no meu ser. Hoje eu foco na minha alma, no meu ser interno, na minha verdadeira essência. Eu respiro abundância, eu respiro alegria, eu respiro sucesso, eu respiro harmonia. Cada vez que eu respiro, mais conectado com o meu ser eu me sinto. Cada vez que eu respiro, mais conectado com o meu ser eu me sinto. Respira profundamente, completamente, e eu faço uma pergunta para você hoje. Quais os seus sonhos? Quais os seus objetivos de vida? O que você quer? Você não tem é porque você não sabe. Você não tem aquilo que você não sabe, aquilo que não está programado em você, não tem uma codificação. Se você tivesse, já tinha manifestado. Se você já tivesse, já seria seu. A gente não tem aquilo que a gente não sabe. Então a gente pergunta para Deus, pergunta para o universo: Deus, o que eu não sei, que eu preciso descobrir? Revela para mim. Qual é a chave que não sei para eu ser feliz no meu relacionamento? Qual é a chave que não sei para eu ser mais próspero? Qual é a chave que não sei para eu encontrar mais o meu ser? Para eu ter mais paz, mais harmonia, mais alegria, mais amigos, mais felicidade? Qual é a chave que não tem, meu Deus? Me revela. Instala dentro de mim essa nova chave. Eu abro mão dos meus eus, das minhas crenças limitantes. Eu abro mão de todos os egos. Eu abro mão de toda a dor, do meu passado, do meu futuro, para receber aqui e agora as chaves que me levarão a uma nova frequência na minha vida. Gratidão pela vida. Gratidão pela harmonia, gratidão pela família, gratidão pela saúde, gratidão pela paz. Que todas as pessoas sejam felizes, que todos os seres tenham harmonia, tenham paz, que todos os seres despertem, que todos os seres respirem profundamente e conscientemente. Eu não vivo não pela minha própria vida, mas pela vida de Deus Pai que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a vida de Deus Pai que permeia os céus e a terra. Muito obrigado. Muito obrigado. Se você quer me acompanhar, a leitura do livro de Provérbios de Salomão, capítulo 1, versículo 8.
que diz assim: Filho meu, ouve o ensino do teu pai e da tua mãe, a instrução. Porque será um diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não consintas. Se disserem: vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemo-nos, ainda que sem motivos inocentes. Traguemo-los vivos como o abismo e inteiros como os que descem a cova. Acharemos toda sorte de bens preciosos e encheremos de despojos a nossa casa. Lança a tua sorte sobre nós, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminhos com eles. Guarda teus pés desse caminho, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue, pois debalde se estende a rede à vista de qualquer ave. Estes se emboscam contra o seu próprio sangue e a sua própria vida espreita. Tal é a sorte de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. A gente já comentou alguns versículos na aula passada, e esses princípios que ele está mostrando, Salomão, é que tudo aquilo que alguém possa fazer contra o outro está se fazendo contra si mesmo. Ele está dizendo: ó, filho, tem um princípio, que quem cava o buraco para o outro está cavando para si mesmo. Ele está dizendo que aqueles que fazem contra os outros estão fazendo contra si mesmos. Toda pessoa que maltrata os outros, fere os outros, eles estão criando um campo energético, um campo quântico de dor para si mesmo. Quando a gente enfia faca no outro, a gente está enfiando no nosso próprio coração. Porque o outro sempre é um reflexo de nós mesmos. E ele está dizendo, Salomão, não entre em contato com essas pessoas. Que elas têm um monte de estratégias, elas têm um monte de meios, de formas de prejudicar os outros. E eu não quero que você ande com esse tipo de pessoa. Porque senão você está tirando a sua própria vida e nós somos o produto do meio. Querendo ou não, por mais que a gente não queira, o meio nos influencia. Se você anda com uma mente medíocre, se você anda no meio dos pobres, pobre você se tornará. Se você anda no meio das pessoas prósperas, próspero você se tornará. Então não adianta dizer assim, eu vou ser maior que isso, eu vou ser superior a isso. Então, independente de quem são os colegas que eu ando, eu não vou me influenciar por eles. Não existe isso. Nós somos totalmente influenciáveis e nós temos a necessidade de ser aceitos. Nós temos uma necessidade de pertencimento. Então, quando a gente está num grupo, a gente vai fazer de tudo para ser aceito para aquele grupo. Então ele está dizendo, eu sei que você não vai conseguir. Eu sei que você não vai conseguir ser firme. Então não ande com pessoas tristes. Não ande com pessoas reclamonas. Fuja disso. Fuja. Não consintas. Porque o buraco que a pessoa cava, ela vai cair. E eu não quero que você caia. Então, olha que princípio interessante. Aquilo que você deseja
estão na frequência das pessoas que andam com você. Você é o fruto e o produto das pessoas que andam com você. Se você vive com medo de pessoas que são traídas, que nunca vivem bem no relacionamento, que nunca têm paz, é isso que você vai ter na sua vida. Então olha que princípio que nós estamos achando, desbloqueando do Provérbios. Se você quer uma nova frequência, ande com pessoas da nova frequência que você deseja. Continuando. Versículo 20 que diz: grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz, do alto dos muros clama. À entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. Até quando, honestos, amareis a necessidade, e vós, escarnecedores, desejareis o escárnio, e vós, loucos, aborrecereis o conhecimento. Atentai para a minha repreensão. Antes de entrar nesse versículo 23, do 20 ao 22 está dizendo que a sabedoria, ela está gritando. O que quer dizer isso? A sabedoria está dentro de nós. A sabedoria, ela está gritando dentro de nós. Mas sabe por que a gente não ouve? Por causa do nosso barulho mental. Porque a gente não silencia a mente para ouvir a sabedoria dentro de nós. Deus, que é a sabedoria dentro de nós, Ele está gritando o tempo todo, dizendo: não vai por esse caminho, não vai por essa direção, isso aí vai te prejudicar. Quantas vezes essa intuição gritou e por causa do barulho mental a gente toma uma atitude e a gente acaba se quebrando. Mas lá dentro existia aquela voz que dizia, ela não é baixinha, como tem gente que diz, né? Ela é alta, ela grita. Só que é tanto barulho mental, nossos pensamentos estão ansiosos por causa da ansiedade. O que Jesus falou, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Por que ele falou isso? Porque quando a gente está ansioso, a gente não consegue ouvir a sabedoria dentro de nós. A gente tem tudo que a gente precisa, a voz interior nos orienta, nos direciona. Não é um mestre externo. Porque o mestre externo, um religioso, um guru, ou qualquer coisa que seja de mestre, qualquer religião, qualquer filosofia, ele somente vai apontar para dentro de nós. Ele só vai dizer assim, ó, tudo o que você precisa está dentro de você. E isso que está dentro de você grita na rua, na praça, grita em muros altos, grita em cidade. Ele está clamando por uma reação sua, por uma nova vida, por um novo patamar, por uma nova experiência. E ele pergunta assim, até quando você vai amar esse entretenimento? Até quando? Até quando? Essa voz pergunta, até quando, louco? Você vai aborrecer a minha voz dentro de você? Até quando? Até quando vou ficar gritando aqui, dizendo, por favor, calma, por favor. Existe uma nova forma de viver, existe uma nova forma de ser feliz, existe uma nova forma de você ter paz, existe uma nova situação, existe nova frequência, existe uma nova possibilidade. E eu estou te falando isso, só que a gente se perde em redes sociais, na televisão, em conversas afiadas. A gente se perde em tantos entretenimentos e a gente fala assim, nunca tenho tempo para orar, não tenho tempo para meditar, não tenho tempo para caminhar, não tenho tempo para parar a mente, porque a minha vida, eu só trabalho, eu nunca tenho tempo para nada. Quanta gente que eu já ouvi falando isso, eu nunca tenho tempo para nada. E se torna o quê? Vítima. Porque se eu digo que eu não tenho tempo,
é porque eu não priorizei. E se eu não priorizo, as coisas vão levando sempre com a barriga. Sempre elevado, então as coisas sempre são empurradas com a barriga. E aquilo que eu tenho que fazer eu nunca não faço. E aquela vozinha que vai ficando gritando lá dentro, ela vai ficando cada vez mais baixinha, cada vez mais frágil. E é cada vez mais difícil de ouvir ela. Mas ela está clamando lá. Só que ela fica tão distante da nossa mente, a nossa mente mente tanto para nós, que aquela vozinha se torna lá no fundo, lá embaixo. Daí sabe o que acontece? Acontece o que eu vou dizer no próximo verso. Acontece isso, ó. 23. Atentai para a minha repreensão. Atentai para a minha repreensão. Sabe o que acontece? Acontece que a gente tem que se quebrar. Se quebrar todo. Para depois dizer, por que eu não ouvi a voz? É como aquela criança, o pai fala assim, filha, não vai para aquela lama lá. Pode ter alguma coisa que pode te machucar. Pode ter caco de vidro. Você pode se ferir lá. Não, mas eu quero só brincar, eu quero. Aí acha um monte de desculpas e vai lá, pum, se corta. Vem tudo cortado, tudo machucado. Daí o que é isso? É a repreensão. Quando o provérbio diz que Deus está repreendendo a gente, não é Ele que está machucando a gente. É a gente que está se machucando. Deus não machuca ninguém. Essa visão de Deus e um cajado na mão, batendo na cabeça das pessoas, não fez o que eu mandei, não fez o que eu fiz, não fez o que eu pedi, não é um bom filho? Toma! Olha uma doença para ti, olha uma desgraça para ti, olha uma severidade para ti, uma praga desgraçada. Tu não fez o que eu mandei? Seu desgraçado. Pega uma praga, pega uma desgraça. Toda maldição, toda praga, todas as coisas ruins na nossa vida tem nada a ver com Deus. Porque senão ele não está fugindo totalmente do que ele é. Que ele é amor. Ele é puro amor, puro amor, puro amor. Então essa visão que Deus machuca alguém, Deus fere alguém, Deus fere... Se um pai e uma mãe não enfiam uma faca em um filho, se um pai e uma mãe não quer ver o filho sofrer, faz tudo para um filho, por que Deus vai fazer uma coisa de mal para a gente? Então, mas é a forma metafórica que a gente tem para entender isso. A gente precisa de uma metáfora, a gente precisa de uma figura de linguagem. Porque a mente consciente ela precisa de entender as coisas de uma forma. Mas o espírito é diferente. As coisas do espírito é puro amor. Só que a mente precisa entender dessa forma. Então por isso que tem aquela imagem criada, né, de Jeová como severo. Mas é só uma metáfora para mostrar o quê? Que se o filho vai longe do pai, igual o filho pródigo, né? Ele foi para longe do pai. Ele foi trabalhar de chiqueiro, cuidando de porco. Ele sentiu vontade de comer lavagem de porco. Será que foi o pai que fez ele viver aquilo? Será que foi o pai que fez assim, filho, eu vou te maltratar e eu quero que você sinta-se como se fosse um porco, para depois vir aqui falar comigo, para depois vir aqui com o filho pródigo. Eu quero que você vá lá e trabalhe, uma desgraçada, se sinta um lixo. E depois você vai vir aqui humilhado, entendendo mesmo quem que tu é, um desgraçado. Não tem nada a ver. Ele que falou assim, pai, eu quero a minha herança. O que é a sua herança? É a sua vida. Deus te deu a herança. Deus te deu a vida. Ele te deu o melhor para tudo. Te deu o melhor. Te deu o melhor da vida. Te deu o melhor. Mas você faz o que você quiser.
Ele não vai te controlar. Ele não vai te ordenar para você fazer isso ou aquilo. Você faz e desfruta aquilo que você quiser. E ele começou lá a gastar o dinheiro, viver em toda desgraça. O pai não foi lá atrás dele dizendo assim: o que tu tá fazendo? Seu desgraçado, eu te dei dinheiro para você, tua herança, e você tá fazendo isso, gastando tudo. Por que você tá fazendo isso? Não. Ele simplesmente, ele respeitou a decisão do filho. Por que existe sofrimento no mundo? Porque Deus respeita a decisão dos filhos. Por que existe desgraça, ódio, matança? Um machuca o outro, um fere o outro, e parece que Deus não faz nada. Deus respeita a decisão dos filhos. Enquanto a maioria da população mundial acorda para reclamar da vida, enquanto mais de 98% da população mundial acorda para a desgraça, para pensar negativo, para machucar o outro, para ferir o outro, para trair o outro, é só isso que a gente vai ter. E daí Deus vai intervir, vai mudar tudo, vai transformar um paraíso aqui? Não, isso é estupidez, isso aí não é amor, não é respeito. Daí o que é Apocalipse então? O Apocalipse é o próprio homem se destruindo. E daí quando ele se destruir tudo, igual o filho pródigo, depois que ele se destruiu, chegou no fundo do poço, não é Deus que vai proporcionar isso, não é o próprio ser humano que vai proporcionar o Apocalipse. A gente está se preparando o quê? Para ogivas nucleares, para desgração, na Terceira Guerra Mundial. Mas não é Deus não tem nada a ver com isso. Deus é puro amor. Mas o homem que criou toda a sua própria destruição. Daí o que acontece? Quando ele chegar no fundo do poço, ele vai se voltar para Deus. É como fez o filho pródigo. Vai voltar, vai dizer: pai, eu pequei, eu errei o alvo. Eu fiz tudo errado na minha vida. Você poderia me aceitar? Você poderia me aceitar de novo? E ele sempre com os braços abertos. O que ele fez? Ele pegou e fez uma festa. Ele não julgou. Ele não botou o dedo. Ele não acusou. Ele deu uma roupa nova. Ele matou o bezerro. E ele fez uma festa. Ele fez uma festa. Quando a gente retorna, ele está disposto a fazer uma festa com a gente. Só que a gente que tem que retornar. É a gente que tem que retornar. É a gente que tem que voltar para dentro da gente. É uma decisão nossa sair de uma vida desejando comer sujeira de porco. É a gente que tem que decidir. Não é
Não é Deus que faz por nós. É a gente que decide. Tudo é uma decisão, sabe? Tudo é uma decisão. Tudo é uma atitude. E se ninguém toma uma atitude, Deus não pode fazer uma festa. A festa estava pronta para ele. A qualquer momento que ele viesse, o Pai faria uma festa. Mas ele tinha que voltar. Quando você vai voltar para dentro de si? Quando você vai se olhar para dentro de si e dizer: eu sou filho. Você só está esperando isso. De você reconhecer que você é filho. Que você é muito mais do que isso. Será que você nasceu para ficar no meio dos porcos? Essa é a pergunta de hoje. Será que você nasceu para ficar no meio dos porcos? Será que você nasceu para ficar no meio dos porcos? Ou você nasceu para fazer festa com o Pai? A tocar o terror na terra? Sabe por que a gente não tem uma vida melhor? Porque a gente não sabe quem a gente é. A gente não sabe quem a gente é. É só por isso que a gente não tem uma vida melhor. Porque se a gente soubesse quem a gente é, a gente estaria com o anel no dedo. E tendo uma festa com o Pai. É interessante a gente pensar que também existia um outro filho lá. Um filho que não foi festar. Mas um filho que se achava escravo. Um filho que não gastou herança, não fez o que queria, mas nunca descobriu quem ele era. Tudo era dele também, mas ele nunca desfrutou. Então tem aqueles santarrões que sempre espera algo de Deus, e Deus está esperando uma atitude. Aquele cara, o outro irmão, ficou lá com o pai, nunca chegou pro pai e falou assim: pai, eu quero uma festa. Pai, vamos festejar. Não. Ele viveu a vida toda de cabeça baixa, não fez nem o que ele queria. Eu te pergunto, qual que é o dos filhos que venceu? Aquele que voltou pro pai. E se caiu, quebrou, não tem problema. Eu falo para você o seguinte: mais vale a pena você tentar algo e fazer algo e se quebre todo tentando conseguir. Porque esse caminho de retorno pode ser que você erre muitas vezes. Pode ser que você se perca muitas vezes. Mas se você não desistir e voltar para casa, você terá a melhor parte. E ele diz assim, versículo 23: atentai para minha repreensão, e eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras.
É exatamente isso. Se você atentar para a minha repreensão, se você atentar para essa dor que você está sentindo na sua alma, no seu corpo, na sua vida, se você perceber isso, ele diz assim: eu vou derramar copiosamente, bastantão do meu espírito. Ele está dizendo assim: se você atentar e olhar para mim, eu não vou deixar de ser generoso. Você terá tudo o que é meu, todo o meu ser, todo o meu espírito, tudo que eu sou será teu. Versículo 23. Presta atenção. Atentai para a minha repreensão. Eis que vos derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito. E vos farei saber as minhas palavras. Além de eu te dar tudo que eu sou, o meu espírito, eu vou te ensinar tudo que você precisa. Se você se voltar para dentro de você, respirar fundo, voltar para a fonte, além de eu me entregar totalmente para você, tudo que é meu é teu, eu ainda vou te ensinar o caminho, a direção, te pegar pela mão. Eu vou te pegar pela mão. Eu vou te levar. Só segue minhas palavras. Fecha os olhos, segue minhas palavras. Eu vou te dirigir, vou te orientar. Mas se você atentar para a repreensão, se você prestar atenção, tudo aquilo que você está vivendo, e se voltar para o teu interior, olha quanta maravilha tem. Olha que princípio. Olha que princípio. Se a gente se atenta para ouvir aquela vozinha que clama, a gente terá o espírito dele e as palavras dele. Então a pergunta de hoje é, finalizando: até quando você vai querer comer, desejar comer as lavagens dos porcos? Até quando você vai viver uma vida cuidando dos porcos? Até quando você vai ter uma vida se sentindo pobre, se sentindo sem ninguém, um Zé Ninguém, fraco, pobre, cego, nu? Até quando? Até quando você vai querer resistir e voltar para dentro de si, o teu verdadeiro ser, o teu verdadeiro eu divino? Se você um dia decidir voltar, eu não estou falando de religião, não estou falando de igreja, não estou falando nada disso. Porque eu vou falar uma coisa para você. A maioria das pessoas que são religiosas e estão na igreja, elas estão igual o irmãozinho lá que estava lá, se achando superior a todo mundo, mas nunca fez festa com o pai. Mais de 90% das pessoas que são religiosos, que frequentam a igreja, elas dizem assim: eu não estou lá com os porcos, mas eu não sei quem eu sou e eu não sei o pai que eu tenho. O que vale mais, você chegar no fundo do poço e fazer festa com o pai?
ou se achar melhor que todo mundo, mais santo, mais lindo e mais maravilhoso que todo mundo. E nunca fez festa com o Pai. Nunca encontrou seu verdadeiro ser. Não adianta. Quanta gente aí que se diz religioso, defende uma placa de alguma coisa, mas nunca fez festa com o Pai. Nunca teve encontro com o Pai. Nunca se encontrou com o seu interior. Não sabe quem é e não sabe quem o Pai é. O que vale mais é fazer festa com o Pai. Tenha um excelente dia, um bom domingo, de muita paz, de muita festa, de muita harmonia, de muita alegria, de muita paz.